programa é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá pessoal, uma boa noite, sejam bem-vindos aqui ao Audiovisuarte, a sua revista de comunicação, de arte e outros assuntos que passam pela sua tela. E se passa pela sua tela, passa por nós, aqui no Audiovisuarte. Hoje nós temos uma entrevista, entrando um pouquinho para o mundo dos esportes, como também nós temos a agenda cultural e as dicas de cinema que não podem faltar. Hoje abordaremos um pouco do tema, principalmente aí dos esportes, e em especial nós temos como convidada uma campeã napolina de Muay Thai, né, alcançando esse título em 2024 a nível mundial na Tailândia, que é a atleta e psicóloga Bianca Souza. Boa noite, Bianca. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Agradecer pelo convite, né? Eu acho que é uma oportunidade muito honrosa de estar aqui falando um pouco da minha trajetória, trazendo um pouco da psicologia também, né? Da minha formação. E agradecer mesmo. Com certeza. Para a gente, seja bem-vinda. E para a gente destrinchar um pouquinho desse tema, a nossa conversa vai ser entremeada aí pelas redes sociais e também pela cobertura, principalmente aí dos esportes de alto rendimento. Nós vamos falar um pouco da trajetória da Bianca, como também nós vamos falar um pouco sobre psicologia esportiva, que é um assunto aí que está em voga, e Bianca inicia, né, ou dá continuidade a um projeto aí da psicologia no atendimento, em especial a esses atletas de grande performance, né? Bianca, começo de tudo, a gênese, a origem, como o esporte chegou na sua vida? Então, dentro da minha família, eu tenho meu pai, né, que para mim é uma referência de tudo, assim, como ser humano, como pessoa, como atleta, né, que sempre me passou muitos valores. E meu pai foi maratonista. Então, assim, já começou com essa... Ele sempre foi uma pessoa que sempre incentivou muito, né, nos esportes. E eu me lembro, assim, que durante a minha adolescência ali, da fase ali de criança para adolescente, eu sempre via aquelas lutas do UFC. E eu achava incrível ver mulheres ali ocupando aquele espaço. E mesmo sendo mulheres e tendo esse lado da feminilidade, conseguindo colocar para fora a agressividade, né? Que é algo que nós mulheres, muitas vezes, somos ensinadas a internalizar. E fui crescendo, fiz balé minha infância toda, depois comecei a fazer musculação, fui para capoeira, pratiquei capoeira 4, 5 anos, até que eu decidi que eu queria lutar. E aí... Olha só, e meio que dá uma confusão na capoeira, né? É uma luta, é uma dança, e fica... Mas aí que tá, é uma luta, é arte, é dança, é musicalidade, mas é luta também. Entendeu? A gente às vezes fica com essa questão, porque tem a música, tem a tonalidade, tem a musicalidade, mas é uma forma ali de, justamente, que os escravos usavam para poder treinar aquela luta, né? Para poder treinar para os senhores não ficar ali, não, eles estão treinando uma luta. Não, vamos pôr uma música aqui que eles vão pensar que é algum ritual, né? Enfim. E aí, depois da capoeira, eu fiz um tempo de jiu-jitsu, foi quando veio a pandemia. E aí foi aquele momento de todo mundo se reorganizar, descobrir novos significados de como se colocar no mundo, né? E eu pensei, gente, eu vou para o Muay Thai porque eu quero aprender uma luta em pé e eu quero aprender a lutar. E na época eu pensava, gente, aprender a lutar. Hoje eu me vejo, assim, há 5 anos atrás, quando eu comecei, que eu era uma menina e eu não tinha noção do que era lutar mesmo. Subir num ringue, sentir aquela adrenalina e entrar em contato com aquilo ali, que é só você e você mesmo, né? Por trás existem muitas pessoas para um atleta chegar ali, para um atleta chegar num campeonato mundial, no alto rendimento. Você não se constrói sozinho, mas ali em cima do ringue é você. Então, com esse desejo de lutar,
eu fui atrás, né, de buscar professores, escola, estar em meio de atletas que já competiam, e aí foi acontecendo. Com certeza. E até fazer uma correção aqui do início, né? Eu meio que atropelei aqui enquanto eu fui falando. Alto rendimento. Né? Esse vai ser um conceito importante para nós, principalmente aí no segundo bloco, porque nós vamos saber o que é a vida de um atleta de alto rendimento. Né? Como vamos dizer assim, a delícia, né, e a dor, né, de ser um atleta de alto rendimento, mas isso aí nós vamos deixar para o segundo bloco. E, Bianca, como é que foi essa trajetória dentro do Muay Thai até alcançar ali os primeiros títulos, né, e entender o caminho viável ali no ponto de vista de busca de resultados? Como é que isso foi acontecendo? É muito importante a gente levantar esse ponto, né, que é a questão do planejamento de carreira. No começo, como eu queria apenas lutar, eu não imaginava que eu chegaria tão longe. Então, meu intuito era lutar, subir no ringue, né, ter contato com aquilo ali de colocar em prática toda a técnica, toda a minha dedicação. Porque, assim, no começo, você tem dificuldade em dar um jab, você tem dificuldade em conseguir entender aquele movimento daquele golpe. Então, a partir do momento que você vê que você está evoluindo, que você está conseguindo colocar em prática, você pensa, não, agora eu tenho que subir no ringue e ir ali pro real mesmo, né? Porque na academia a gente treina muito sparring, mas é diferente quando você está em nível de competição. Então, eu comecei a treinar em Goiânia. Na pandemia eu me mudei para lá, veio aquela questão da pandemia, né? Tranquei o curso por um período, né? Porque veio aquela questão online, não é online. Eu fiquei super confusa. Falei, não, gente, eu vou tentar me dedicar ao esporte agora, até mesmo porque eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa e explosiva, no quesito assim, de ser impulsiva. Então, o esporte me trouxe assim, me traz ainda, porque eu acho que é uma busca constante, né? Esse controle mesmo das minhas emoções, dos meus comportamentos, né? Então, e aí entrei para o Muay Thai, como eu falei, eu já praticava capoeira também, que me trouxe inúmeros benefícios. Eu acredito que a capoeira me ajudou muito a conseguir conciliar muita coisa do Muay Thai, como ter domínio corporal, coordenação motora, né? Então, assim, no começo eu tentei conciliar as duas lutas, mas não deu certo. Na minha primeira luta eu ficava meio confusa, assim, será que eu gingo? Será que eu... O que eu faço? Ixi, coitado dos partideiros da capoeira. É assim que se fala? Partideiros. Parceiros. Parceiros, parceiros da capoeira. Não, e assim, é até engraçado o vídeo da minha primeira luta, porque eu sei o que estava passando na minha cabeça, eu falava, gente, eu quase ginguei ali em cima do ringue agora. Imagina. E aí eu fui para uma academia lá em Goiânia, comecei com um treinador que me passou, foi me dando uma base, né? Aí treinei um ano e pouco lá em Goiânia com meu treinador, com o Vitinho. E lá eu já fiz 3 lutas amadoras. Lutas amadoras é o seguinte, porque é dividida entre lutas amadoras, semiprofissional e profissional. Isso falando de Brasil. Na Tailândia é outra realidade que a gente fala quando a gente chegar no alto rendimento, né? E aí eu fiz essas 3 lutas, voltei para Anápolis para concluir minha faculdade, né? O último ano de faculdade, TCC e estágio. Foi quando eu fui treinar com o meu atual treinador, que é o Rosenberg, né? Pioneiro aqui em Goiás, no Muay Thai. Ele foi um dos primeiros que trouxe o Muay Thai mesmo na sua essência, né? Junto com o treinador dele, que é o Peu também, que inclusive são de Pirenópolis, acho que muitas pessoas não sabem, mas o Berg trouxe aqui para Anápolis o Muay Thai. Desde 2009 ele vai para a Tailândia, então assim, ele foi na raiz. E na época que ele foi, é interessante a gente trazer, não tinha as comodidades que a gente tem hoje. Então, quando eu paro para pensar, eu, em 2025, com internet, celular na mão, passei muitos perrengues, imagina ele em 2009. Né? Então, assim, e aí, quando eu cheguei até ele me mostrou, ele planejou a minha carreira, que era algo que até então eu não tinha. Não tinha essa percepção da importância. Porque, assim, a gente pode lutar por lutar, mas se você está ali, por que não você alcançar, almejar algo maior? Entendeu? E às vezes conseguir, assim, não atalhos, né, por assim dizer, mas assim, saber o assim, do começo já saber o norte, né, qual é o percurso daquele atleta para atingir um patamar mundial, né?
Exatamente. Muitas vezes as pessoas olham assim para a minha trajetória e pensam, nossa, 5 anos, como que você chegou? Mas, gente, eu falo assim, que foram 5 anos e são 5 anos ali de dedicação extrema. Entendeu? E, claro, a importância de você ter um treinador, você ter um mestre, e isso é em qualquer área da sua vida, ter alguém para te direcionar. Porque senão você fica rodando. Eu poderia ter simplesmente estar aqui no Brasil, né, competindo nos pequenos eventos, e até chegar um momento que eu iria olhar para aquilo tudo e pensar, qual o sentido disso tudo? Porque existe a realização pessoal por trás, mas a partir do momento que eu fui me construindo como atleta, que os desafios foram aparecendo e eu fui superando-os, aquilo, você concorda comigo que a sua vontade ali, pelo menos a minha, era de atingir mais e mais, entendeu? Aquilo que eu falei, a gente vai evoluindo, você vai querendo colocar à prova aquilo que você se dedica tanto. E eu passava assim, treinava muito, abdiquei de muitas coisas. Às vezes a gente olha assim, um cinturão, um atleta que atingiu títulos, mas a gente não tem ideia do que ele precisou de deixar para conseguir chegar até ali. E você poderia contar um pouco os principais títulos, né? E principalmente de 2024, né? Que foi o Mundial. Nossa, 2024 assim, foi um ano assim de... eu nem sei a palavra para descrever, parece que ainda foi um sonho tudo que eu vivi. Porque, a princípio, eu fui para a Tailândia para ficar 3 meses e competi o campeonato mundial. Se você quiser mostrar. Aqui. É ali naquela câmera? Para essa aqui. Aqui. Aí, esse é o do mundial. Eu tenho esse, e tenho esse também, que eu tenho um apreço imenso por ele, que é esse cinturão aqui. Que foi o meu primeiro cinturão profissional. Foi a minha primeira disputa profissional e de cara já me convidaram para disputar um cinturão. Responsabilidade. Nossa, porque você nunca se sente pronto, né? É difícil se sentir preparado. Mas meu treinador falou, não, você é capaz. Eu estou te treinando para isso. Nossa. E esse... É muita responsabilidade, muita atenção. Que a gente vai falar então até então sobre essa questão da pressão interna e externa, né, que ela existe com todo atleta. Então esse cinturão aqui, esse cinturão foi meu primeiro cinturão profissional, foi de um evento aqui de Goiás, que é o maior evento do Centro-Oeste. Eu fui campeã e sou atual campeã da categoria 60 quilos, né, que é a minha categoria. E foi em 2023, final de 2023. Quando eu disputei esse cinturão, eu já tinha recebido a convocação para o Mundial na Tailândia. Então, assim, eu estava com toda aquela emoção, a flor da pele, vou disputar um cinturão. E, assim, a diferença do profissional é que você luta sem equipamento nenhum. Então, foi o primeiro contato, lutando sem nenhum equipamento e já disputando um cinturão, né? Disputei ele, fui campeã. E logo após, em 2024, em fevereiro, nós fomos para a Tailândia, onde eu fui competir, né, o Mundial de Muay Thai lá, e fui campeã também. Após ele, eu tenho um cinturão que ficou na Tailândia, não me deixaram trazer. É um lamento isso, mas faz parte. Que eu também sou campeã da categoria 132 libras, que dá mais ou menos 59 quilos, no Patong Boxing Stadium, que é lá em Phuket, na Tailândia, lá na ilha, onde que teve tsunami, né, aquelas praias paradisíacas. Então, tem esse título também, que é super importante. E fui finalista de um torneio, onde eu participei 3 meses consecutivos, passando por todo aquele processo de dieta, corte de peso, desidratação. Fui finalista desse torneio, que era o Road to One, que era a campeã entraria para a maior organização de Muay Thai, de artes marciais da Ásia, né? Olha, que interessante. Então, assim, foi um momento assim, de bastante... nossa temporada na Tailândia foi coberta de desafios, mas de descobertas também. Quando eu cheguei na Tailândia, eu me deparei com aquele país tão diferente. Eu costumo dizer que parece que eu desci em outro planeta. O cheiro, né? Às vezes a gente vê pela televisão e não tem noção do cheiro, né? O cheiro fala muito sobre o lugar, o som, né? Dos tuk-tuk, das barraquinhas de comida, tudo isso. Então, assim, ter conhecido essa parte do mundo, né, com certeza tem me construído como uma pessoa melhor também.
Bacana. E nós não vamos sair da Tailândia, viu? No próximo bloco, nós vamos continuar na Tailândia, mas nós vamos falar principalmente aí sobre a vida aí do atleta de alto rendimento. Fica aqui com a gente que ainda tem mais entrevista, tem dica de cinema, tem agenda cultural, um pequeno comercial e estamos de volta. Meu nome é Bianca Souza, eu tenho 28 anos de idade, sou atleta profissional de 24 e tenho uma história, tenho uma trajetória na Tailândia também, após meu título mundial, onde experienciei, vivenciei não só o Muay Thai, mas como a cultura tailandesa em si, e isso me trouxe muita riqueza como pessoa, como profissional, como atleta, como psicóloga. Eu pratico Muay Thai há 5 anos, comecei na pandemia, e eu comecei justamente com o intuito de aprender a lutar, de saber me defender, de não me sentir tão vulnerável em situações que nós mulheres passamos praticamente todos os dias. Então, hoje eu sei que devido a essa autoconfiança, essa eficácia que o Muay Thai me traz, sabendo alguma técnica, sabendo que eu sei superar meus limites, como, por exemplo, fazer algum golpe que antigamente eu pensava ser impossível e hoje eu faço com tanta perfeição, eu consigo entender que eu sou capaz. Então, o Muay Thai me trouxe principalmente, entre tantas coisas como técnica, força física, a força mental também, de subir num ringue e combater a ansiedade, pegar a ansiedade do meu lado e falar assim, não, você vai com ela mesmo, ou às vezes sentir a pressão. Hoje em dia eu sei que, mesmo com essas emoções, eu sou capaz de enfrentar todos os desafios. E um conselho que eu daria para quem quer começar alguma atividade física, algum exercício físico, ou até mesmo uma luta, mulheres, venham. Vamos da forma que você estiver, com a roupa que você estiver, com insegurança ou não. Começa de pouquinho. E aos pouquinhos vocês vão evoluindo, vocês vão se desafiando. E com a constância, a gente consegue chegar lá. A gente consegue evoluir. E quando vocês menos esperar, vocês vão estar fazendo aquilo que parecia ser impossível. Eu sou a prova viva disso. É isso aí, a nossa entrevistada Bianca Souza, ela que é atleta, psicóloga, foi campeã mundial aí de Muay Thai na Tailândia em 2024. E voltando, Bianca, assim, o que é a vida de um atleta de alto rendimento? No sentido, se a gente fosse explicar para quem não é atleta, para quem não tem noção nenhuma do que isso seja, assim, no dia a dia, no cotidiano. Então, a vida do atleta de alto rendimento, ela é uma vida de dedicação 100% ao esporte, né? É difícil a gente conseguir conciliar você lutando, competindo em alto rendimento com outras... Claro que aqui no Brasil a nossa realidade é diferente, né? Infelizmente não tem como, são poucos atletas que nós podemos falar assim, não, essa pessoa vive exclusivamente do esporte. E a gente sabe que muitas vezes também é na música, na arte, né, na cultura. Às vezes falta, né? A gente sabe que tem a falta desse incentivo, desse suporte. Então, assim, falando de Tailândia, que é o berço do Muay Thai, é o país onde começou, onde existe a essência do Muay Thai, né? Que é um país 95% budista. Por isso, isso é importante a gente falar, porque muito do Muay Thai, da filosofia do Muay Thai, está atrelada à religião deles, não tem como. Lá você anda na rua assim, você vê os monges passando. Em Bangkok, que é a capital da Tailândia, onde eu morei, existem mais de 400 templos. São assim, aquelas coisas grandiosas, aqueles templos lindíssimos. Então, assim, falando da rotina de atleta profissional, que foi a rotina que eu vivi na Tailândia, é o seguinte, é você viver exclusivamente para aquilo. A sua renda vai vir do seu desempenho, da sua performance dentro do esporte. Olha o peso que existe dentro disso, né? Falando de saúde mental também, que a gente vai trazer. Porque é o seguinte, você, numa luta, em qualquer esporte, pode ocasionar um atleta lesionar, machucar, mas ele precisa lutar, ele precisa competir, ele precisa treinar para ele ter o aporte, suporte financeiro, para ele conseguir pagar o aluguel, para ele conseguir se alimentar. Então, assim... É lutar para sobreviver mesmo. É literalmente, gente. É lutar para sobreviver. Então, assim, eu posso dizer que eu não passei por essa questão de ter uma lesão e ter que lutar lesionada. Assim,
lá vai se tornando uma coisa normal. Como eu conversei no bloco anterior, como eu falei, né? Eu participei de um torneio, então foram 3 meses consecutivos tendo que treinar. Então, assim, numa luta é normal você ficar com as canelas roxas, você machucar uma coisa, às vezes você toma um corte, né? Porque o Muay Thai, ele é a arte das 8 armas, que são os punhos, os cotovelos, joelhos e canelas e pés, né? Então, assim, você pode usar cotovelo, joelhada, chute, o tip, né? E os socos. Então, assim, eu lembro que na minha segunda luta do torneio, no meu segundo mês, eu tomei um direto e meu nariz sangrava, e eu com aquela dor naquele nariz que eu não aguentava nem encostar. E eu fiquei pensando, gente, daqui 20 dias, porque de uma luta para outra era um prazo muito pequeno, né? Pensei, gente, daqui 20, 25 dias eu tenho uma próxima luta, e a próxima luta foi de luvinha pequena, que é aquelas luvinhas de MMA, que acaba gerando mais tensão. Que o impacto é muito mais forte, né? Nossa, aquela luva lá, gente, ela encosta no seu rosto, o seu rosto corta, ela rasga a sua pele. Entendeu? A gente fala assim, que ela é o seguinte, como ela é menor, o impacto ele fica totalmente na região. Porque a luvona, ela é a luva maior, né, de onças maiores, ela é pior na questão do cérebro, né? Porque o impacto dela, ele atinge uma região maior. A luvinha não, onde que ela bate, ela vai machucar seu rosto, ela vai rasgar. Então, assim, a ideia então, um pouquinho que você traz é também que há um desgaste sobre o corpo. Assim, ao passar do tempo, por mais que ele recupere dessas lesões, mas algumas coisas ficam. Como vocês lidam com isso? Então, eu costumo dizer que em 1 ano e meio, quase 1 ano e meio de Tailândia, eu envelheci 3 anos de vida tranquilamente. Eu consigo perceber, sabe, falando de como mulher, meu cabelo estava caindo assim absurdamente. Eu cheguei aqui, eu tive que fazer reposição de vitaminas, né? Porque o corpo não aguenta. Você leva seu corpo ao limite todos os dias. Por exemplo, a gente acordava todo dia, eu corria 7 km. Todos os dias, de segunda a sábado. Nosso treino era de segunda a sábado, a gente tinha o sábado, período da tarde, e o domingo para descansar. E era aquela rotina todos os dias. E um atleta de alto rendimento, principalmente se tratando do Muay Thai, ele não é dinâmico, nem sempre vai ser divertido. Muitas vezes você vai estar extremamente exausto, fadigado, mas você tem um objetivo e você precisa daquilo ali. Então, a nossa rotina era correr, treinava, após a corrida, eram de 2 a 3 horas, e aí eu chegava em casa, tomava um banho, almoçava, tirava um cochilo para tentar recuperar um pouco o corpo, e à tarde, novamente aquela mesma rotina, de mais 3, às vezes 4 horas de treino. Isso todos os dias. Então, assim, o desgaste que você leva o seu corpo, suas articulações, tem a questão também da dieta, porque dentro do Muay Thai nós temos que atingir uma categoria. E para isso tem a questão da desidratação também, que é um processo muito, como que eu vou falar? É desgastante mesmo para o atleta, que é você colocar uma capa e tirar a água do seu corpo, suar e tirar a água, e não pode beber água, você vai administrando uma quantidade mínima de água. Então, imagina como que ficam os seus órgãos, né? Como que fica, e principalmente a mentalidade, a cabeça, o psicológico de um atleta de ter que passar por aquele processo mensalmente, todo mês. E em relação a, principalmente, até onde alguns holofotes, redes sociais, transmissões, elas vamos dizer assim, elas podem valorizar esses atletas, até que ponto elas conseguem ajudar de uma forma a esse atleta ele ter acesso, acredito, a patrocínios ou a outros suportes, né, dentro desse caminho, né, que ele tem que trilhar. Então, falando assim, trazendo os pontos positivos, as mídias sociais, né, elas me trouxeram uma visibilidade muito grande. Até então, que ano passado, quando eu fui campeã, saíram várias reportagens minhas, né, pessoas que me conheceram, que se inspiraram em mim, que conseguiram entender que é possível, né, você chegar. Assim como eu, às vezes, no início, não tinha essa ideia de como eu iria chegar lá, ou como
que seria possível e foi possível. Então, eu levei isso através das mídias sociais, do Instagram, do Facebook, né, dos sites. Eles me deram esse suporte. Mas, ainda assim, a questão de patrocínio ela é mais complicada. Sabe? É algo que nós, como atletas, nós passamos por situações assim, de, às vezes, receber mais nãos do que sim. Mas, ainda assim, eu acho importante a gente ressaltar aqui que existem empresários, né, como a questão também do Bolsa Atleta, por exemplo. Nós, como atletas, por mais que nem sempre vai estar ali da forma que a gente quer, a gente tem que correr atrás desse direito nosso, né? Se você é atleta, se você está em competição, você tem que correr atrás disso. E a questão da visibilidade, né? Como eu falei, me trouxe uma grande visibilidade nessa questão de atingir muitas pessoas. Muitas pessoas conheceram a minha história, já conheciam, às vezes, a academia, a minha equipe, conheceram mais. Mas também entra a questão da pressão, né? Que a gente pode falar mais para frente, do quanto as pessoas, às vezes, por acharem que está por trás de uma tela, ao mesmo tempo que elas te incentivam, elas também conseguem te desmerecer de alguma forma, ou da mesma forma que tem o fã, tem o hater, né? Então, de alguma forma, é até essa questão que eu ia entrar na sequência, né? De que também você é uma outra pessoa também ali das redes sociais. Acaba criando um personagem, né, e uma narrativa, tanto para as redes sociais, seja também aí para as coberturas, né, ao vivo, né, e dentro de todo aquele glamour, né, que meio que um pouquinho da arte, né, ela dá ali para aquele momento ali das competições. E de alguma forma isso assim gera uma outra demanda para vocês, além assim, vocês vão ser valorados pelo número de seguidores, tipo assim, rolam essas pressões vindas por parte da comunicação? Totalmente. E é algo que, assim, trazendo a minha opinião pessoal, eu acho que isso tá se perdendo um pouco, inclusive, porque, assim, muitos eventos, eu acredito assim, você tem que buscar um profissional devido ao histórico dele, a história dele como profissional, a formação, a construção. Então, com as redes sociais, o que acontece? Tem muitas pessoas que apresentam, por exemplo, conteúdos que são que geram conteúdos, né? Mas não são profissionais. Então, muitas vezes, atletas que são atletas que se dedicam absurdamente ao esporte, que estão ali buscando aquilo como uma fonte de renda, como uma profissão, e não tem o devido valor porque não está conseguindo atingir tantos seguidores. Mas você concorda comigo que é difícil você conseguir manejar a sua rotina de treino e cuidar de uma rede social, por exemplo? E principalmente uma questão que a gente problematiza aqui muito no audiovisual arte em relação às redes sociais, porque hoje não são só fotos, né? Não são só pequenos cards, né, de design gráfico, são vídeos mesmo, né? Você vai performar diante a câmera, né, e fazer stories, reels, né? Então, quer dizer, querendo ou não, é uma demanda. Tem muita gente, tem muito comunicador ainda que é travado, né, para fazer esse tipo de performance, né? Não, exatamente, justamente. É uma edição, porque quando começou o Instagram, é como você falou, era fotos. Você postava ali uma foto que você achava legal, uma legenda divertida. Hoje tem toda uma estrutura, tem que ter o formato certo, tem que ter o tempo certo, tem que ter a edição certa, tem que ter a legenda. Então, assim, para um atleta que ele está preocupado em competir para ter algum retorno financeiro, para ter alguma visibilidade, ou ter algum reconhecimento, ou até mesmo atingir os grandes palcos, é difícil ele conseguir manejar, cuidar de uma rede social e outra. Pode contratar um profissional, tudo bem, mas se esse atleta não está tendo condições de, às vezes, cuidar da alimentação dele. Porque, assim, o que a gente mais vê são atletas que, gente, às vezes deixa de almoçar literalmente para jantar. Sabe? Que tem que pegar muita condução para chegar até o seu centro de treinamento. Então, assim, é uma questão que entra a saúde mental, que ela não é só você ir para terapia, né? Tem a parte social e política, né? Mas principalmente social também, que está ali por trás daquela saúde mental que você vai
dar àquele atleta, que você vai ajudar aquele atleta, que às vezes não tem condições de comer para treinar bem. Então, como que ele vai treinar bem se ele não teve um alimento? Então, assim, são tantos detalhes, né? Com certeza. Ela está doida para falar da parte do psicológico, mas assim, ela vai sofrer um pouquinho, porque esse é o próximo bloco. E, Bianca, em relação a, vamos dizer assim, a forma, em relação a essa arena midiática, né, onde os olhos estão voltados, dentro do mundo aí do esporte de alto rendimento, você vê uma diferenciação assim de uma promoção maior entre homens do que mulheres? Como é que você percebe, ou isso já está em um par de igualdade? Como é que você avalia essa questão? Olha, é muito bom você trazer isso, e é uma pauta que eu gosto sempre de falar sobre. Eu vejo que causa um pouco de incômodo em alguns homens, mas eu vou falar mesmo assim, porque eu sou mulher. Eu vivi e vivo dentro de um esporte que é majoritariamente masculino, né? Ou seja, a maioria dos esportes, o alto rendimento, as roupas, o tênis, eles foram criados para os homens, não foi pensado no corpo feminino. Esses dias mesmo eu estava vendo um vídeo sobre até os tênis de corrida agora, que eles estão mudando, planejando para a anatomia da mulher. Não tem como a gente não trazer o nosso ciclo, né? Todo mês nós menstruamos, tem essa questão também hormonal, que é importante a gente trazer. Então, assim, existe sim, principalmente dentro do Muay Thai, até uma curiosidade. Até antes da pandemia, 2021, 2022, as mulheres não subiam nos grandes estádios para lutar. É uma questão cultural. E eu respeito. Assim, trazendo a minha opinião pessoal, eu respeito, mas assim, porque lá na Tailândia existem os eventos grandes nos estádios renomados, que são tem transmissão dentro da Tailândia e no mundo todo, e tem os eventos pequenos, que são os campeonatos de várzea, né, que a gente costuma dizer, porque lá na Tailândia é assim, o Muay Thai ele acontece de segunda a segunda, todos os dias tem luta de Muay Thai, é na feirinha, é num templo, enfim, o tempo todo eles respiram Muay Thai, é como a gente aqui com futebol. Então, assim, até 2000, antes da pandemia, as mulheres não podiam subir nesses grandes estádios. Então, assim, isso veio após a pandemia, né? Que agora as meninas, eu, por exemplo, eu sou a primeira atleta goiana que subiu no Lumpini, que é um dos estádios mais renomados, né? Mais antigos da Tailândia. Então, assim, eu como mulher, nossa, eu subi, lutei ali, poxa, estou abrindo assim caminhos, né? Nós estamos abrindo caminhos. Com certeza, né? E aí chega essa questão também da questão do valor da bolsa. Às vezes, para os homens, eles pagam, para os homens, o valor da bolsa é maior do que para as mulheres, né? A questão de promoção de luta. Às vezes, num evento que tem 10 lutas, tem uma luta feminina. Entendeu? Então, assim, são coisas que eu, como mulher, nós, como mulheres, a gente vai observando, mas, ao mesmo tempo, a gente continua na luta em busca mesmo desse espaço, né, que nós estamos ocupando. E até assim seria bom até para o espectador que não conhece um pouco do mundo do Muay Thai, que ele está a caminho, né? Assim, ele está buscando ser um esporte olímpico, mas ainda não é, né? Até por entender assim a Tailândia como o epicentro, né, mundial do Muay Thai. Eu queria que rapidamente você desse fizesse essa observação, né, para o espectador. Sim, então, o Muay Thai, não sei se todo mundo que está nos assistindo conhece, mas como eu falei, ele é uma arte das 8 armas e ele é um esporte, assim, vamos dizer, um pouco agressivo, violento. Então, assim, dentro da Tailândia, quem está ali no meio do Muay Thai consegue entender aos poucos como que funciona a pontuação, a questão do atleta, você sempre tem que ser um atleta muito contundente, forte. Então, os golpes do Muay Thai são para machucar. Todos os golpes do Muay Thai é para causar alguma contusão mesmo no oponente, né, dentro ali do ringue. Então, falando assim de Olimpíadas, é algo que vem sendo estudado
há um tempo, eu acredito que uns 2, 3 anos ali, tem se falado mais nisso, mas é onde entra a questão. Até onde vai mudar a essência do esporte para conseguir colocar ele dentro das Olimpíadas? Questão de proteção, de regras, de pontuação. Então, assim, eu acredito que seria excelente para os atletas em questão de visibilidade, de conseguir um retorno financeiro, né, patrocínio e tudo mais, mas ainda a gente não tem nada certo sobre isso. Bom, pessoal, a gente continua conversando e vamos passar para o próximo bloco. Nós vamos falar um pouquinho sobre a mente, né, a mente desses atletas. E não saia daí. E até o próximo bloco. Olá, bom dia a todos. Eu gostaria de dizer que a partir de agora vou estar fazendo alguns conteúdos voltados para a psicologia esportiva. Para quem não sabe, sou psicóloga formada, além de atleta de Muay Thai. Sempre tive como propósito unir a psicologia e o esporte. E agora chegou o momento dessa união, dessa junção das minhas duas paixões. E não, ela não é apenas para atletas profissionais ou atletas de alto nível. O nicho dela se expande, além dos atletas de alto rendimento, praticantes de atividade física em geral, escolinhas e centros de treinamento esportivo, academias e grupos fitness, e pessoas em busca de mudança de estilo de vida, em busca de uma melhor qualidade de vida. E o que são trabalhados nos atendimentos, como são feitos esses atendimentos. Nós vamos trabalhar técnicas para ajudar a desenvolver habilidades, desde gerenciamento de ansiedade e pressão antes dos treinos, eu vou pisar a primeira vez numa academia, eu vou fazer a primeira vez um esporte, que te gera uma ansiedade, uma pressão de ter performance, de conseguir fazer. Então a gente vai trabalhar isso, de forma que a pessoa vai entender que é um processo, né? Assim que como a psicoterapia é um processo, a atividade física, o esporte também é. Então, gerenciar essa ansiedade, essa pressão pré-treino, antes do treino, pré-competição. Então, assim, habilidades físicas, psicomotoras, elas serão desenvolvidas com a consistência. E o mais importante é que você vai estar conseguindo unir corpo e mente em um mesmo propósito, que é alcançar os objetivos pessoais e esportivos. Esporte não é apenas sobre desempenho ou performance. Ela é sobre transformação pessoal, equilíbrio, que é de extrema importância, e bem-estar. Tá aí a nossa convidada, Bianca Souza, falando um pouco, né, aí sobre a questão da psicologia do esporte, né, e em especial aí, né, o tipo de atendimento que ela realiza. E Bianca, antes de tudo, assim, antes da gente pensar somente, vamos dizer, ali no indivíduo, a gente tem também o social, né? Como que você percebe a valorização da sociedade, em especial a brasileira, em relação ao atleta de alto rendimento? Principalmente falando assim de dar chances, né, oportunidades, como também dessa forma às vezes determinados influencers às vezes atingem um determinado patamar que vamos dizer que talvez essa sociedade escolha, mas ali talvez não apoie a um atleta. Como é que, assim, no todo, em relação à sociedade, como você pensa esse atleta de alto rendimento? Não tem como a gente falar hoje, né? Eu acho que de qualquer área de atuação, sem trazer as mídias. Então, hoje mesmo, existem eventos, né, como você falou, que são voltados para blogueiros, né, que não vivem exclusivamente do esporte, né, mas às vezes praticam, né, por questão de saúde mental, né, para lidar com ansiedade, enfim, porque gostam mesmo por hobby, mas que acabam ocupando espaço, né, porque é isso, eles acabam ocupando espaço que às vezes seria, né,
na teoria, para ser de algum atleta que se dedica mesmo ao esporte, que tem o esporte como não só um estilo de vida, mas como uma profissão, que busca um sonho. Porque muitos atletas, eles passam a vida toda, principalmente aqui no Brasil, tendo que lidar com a dupla jornada de ter que trabalhar para sustentar a família, para se sustentar, e também conciliar com a paixão de um dia conseguir lutar num grande evento, de ter algum retorno financeiro, de ter algum patrocínio, né, que é uma busca constante de nós, como atletas, assim, conseguir um patrocínio. Eu, após chegar da Tailândia, é até importante eu falar, durante a Tailândia, com a ajuda das mídias, né, eu consegui um apoio nutricional, né, com minha nutricionista, que é a Carol Brito. Carol foi, assim, essencial nesse torneio, porque eu tive que perder muito peso, eu perdi 9 quilos. Não, foi assim, foi bem desgastante. Quando eu cheguei, eu consegui um apoio também do fisioterapeuta, que é o Wesley Costa. Então, assim, de certa forma, me ajudou como atleta. Mas essa questão que você trouxe, assim, da sociedade, às vezes, valorizar mais o engajamento de quem tem muitos seguidores ou muitas curtidas. Eu acredito, assim, que meu conselho mesmo é vocês procurarem, né, acompanhar um atleta, como a gente estava conversando aqui, nem sempre um atleta vai ter um tempo para se dedicar a fazer um vídeo performático, bem editado, com todos aqueles scripts, né, que é solicitado ali no Instagram. Mas pode ter certeza que por trás das câmeras ele está se dedicando 100% para aquilo ali, para quando subir no ringue, na hora do glamour, né, que a gente fala que a hora do glamour é a hora que sobe no ringue. É um espaço, é uma pequena, assim, recorte de tudo que ele passa. Das noites que, às vezes, ele não consegue dormir porque ele está cortando peso, ou da dieta, ou, às vezes, ter que lidar com a dupla jornada de emprego, ou preocupação com o que eu vou comer amanhã, como que eu vou para o meu treino, né? Lidar com isso tudo. Então, assim, esse suporte, até mesmo, às vezes, com palavras, né? Tipo assim, o apoio mesmo de você chegar para um atleta e falar assim, pô, estou te acompanhando, você lutou bem, é importante. E principalmente ressaltando, esse é o último programa do mês de setembro, né, e a gente pensar aí na questão do Setembro Amarelo e da saúde mental. Bianca, qual assim, são os piores tipos de esgotamento, de adoecimento que esses atletas passam? Assim, você poderia citar alguns exemplos para a gente ver ali, vamos dizer, o lado assim, mais escuro, né, dessa questão, para a gente ir entendendo a importância dessa saúde mental no esporte. Então, Luiz, dentro do esporte de alto rendimento, é uma busca constante por performance. E nisso, muitos atletas, eles assimilam, se assimilam atleta e pessoa como uma coisa só. Por exemplo, eu sou atleta, então eu assimilo a minha vitória, a minha derrota ao que eu sou. Mas antes de ser um atleta, você concorda comigo que todos nós somos filhos, nós somos filho de alguém, tem uma família por trás, tem amigos, tem pessoas que se preocupam com você, você tem um espaço na sociedade, você é uma pessoa que gosta, além de, por exemplo, do seu esporte, você gosta de desenhar. É o que eu sempre gosto de falar para os atletas. Essa questão de você ter um hobby, um lugar, um momento ali de cuidado com a sua saúde mental, que foge um pouco do esporte que você pratica até então, para você ter essa saúde mental. E, assim, distúrbios e transtornos que são muito comuns dentro do esporte de alto rendimento é a questão da ansiedade. Né? Aquela questão do atleta ficar super ansioso e não conseguir chegar ao momento de não conseguir atentar aos comandos do seu treinador, do seu preparador físico. Tem a questão também da depressão, né? Não tem como a gente não falar de atleta e depressão. Por exemplo, durante a minha temporada na Tailândia, falando assim como atleta e como psicóloga, eu passei por momentos que eu senti um isolamento social muito grande, que é onde entra essa questão da importância da família, dos amigos, de uma rede de apoio. Porque você está num país totalmente diferente, numa cultura diferente. Então, assim, você se sente como se você estivesse sozinho no mundo. E talvez, às vezes, você está até assim, dentro de
de um contexto, né, de onde que é a sua origem, que você está no convívio familiar, mas às vezes a dinâmica é totalmente diferente da dinâmica das outras pessoas, né? Eu não sei assim, se também Sim, tem caberia, né? Não, sim, porque assim, nem todos os atletas têm o suporte também, o apoio familiar. Não são todas as famílias que apoiam aquele sonho. Não são todos os pais. Às vezes a cobrança, né, a pressão, já existe a pressão interna do atleta por ter aquele resultado e às vezes tem a pressão do treinador, aí a pressão de um patrocinador que o patrocínio ele vem através do quê? De resultados. Você concorda comigo? Um patrocinador ele vai brilhar os olhos para aquele atleta que está performando bem. Mas um atleta, ele é uma pessoa, ele não é uma máquina. A gente tem aquela visão. E eu já cheguei a pensar que eu era uma super-heroína por conseguir treinar tanto, até que eu cheguei a beirar um burnout dentro do esporte, né? De ir para a academia, isso na Tailândia, chorando todos os dias, porque eu estava me sentindo sozinha, eu estava longe da minha família, aperta a saudade de casa, de muitas coisas, né? Com certeza. E a questão, por exemplo, que a gente da autossabotagem, em que a gente percebe aí, principalmente em algumas outras profissões, em alguns outros casos, também isso tem acontecido muito no mundo do esporte, assim, de achar que de repente dá um bloqueio porque você não é capaz de ir para a próxima etapa, para o próximo nível, algo nesse sentido. Com certeza. E está muito atrelado à ansiedade, né? Porque nós sabemos, assim, cada esporte, muitos esportes têm características físicas e ninguém escolhe, por exemplo, qual que vai ser a característica física. Então, às vezes, acaba sendo um empecilho que vai gerar naquele atleta aquela ansiedade de pensar, não, eu não vou atingir aquele nível maior porque eu não sou autossuficiente, ou eu não vou conseguir me desenvolver fisicamente para atingir aquilo ali. Outra questão que entra muito é a questão dos distúrbios e transtornos alimentares, que eu acho extremamente importante trazer para o mundo do atleta, porque no alto rendimento tem os esportes que são estéticos. Por exemplo, o fisiculturismo, ele é totalmente estético. Imagina, a pessoa chegar no nível de alcançar o corpo naquele nível de perfeição das fibras musculares, do desenho. Tem as meninas da ginástica, temos nós como atletas de arte marcial também, que temos que atingir uma categoria de peso. Então, assim, vai chegando o momento que essas questões estão tão presentes que o atleta começa a duvidar da sua própria capacidade de desempenhar, de performar, né? Como, por exemplo, não conseguir atingir o peso necessário para aquela competição. A gente já viu assim, atletas mesmo que perderam a vida passando pelo processo de desidratação, que é o quê? Atingir uma categoria de peso. Porque se ele não atingir aquela categoria de peso, ele não vai conseguir competir naquele campeonato que ele sonhou, almejou a vida toda, está ali. Então, entra a autossabotagem, entra a ansiedade, entra a depressão também, que são o perfeccionismo, né? Eu falo assim que todo atleta tem um pouco ali do perfeccionismo, porque para você conseguir atingir aquela excelência dentro do esporte, você tem que estar sempre atento a cada detalhe, desde a sua dieta, ao seu sono, né, ao seu estilo de vida. Então... E é uma pergunta que eu sempre faço aqui quando, assim, principalmente agora que nós trouxemos, né? A gente sempre faz um binômio, né? Audiovisual e mais algum tema, né? E em relação quando o tema é esporte, como pensar então o momento da derrota e o momento da vitória, né? Aí no contexto, a perda de uma luta, né, é uma vitória, assim, não de forma que a vitória vire a cabeça e nem a derrota de uma maneira que seja uma desistência total, né, da sua trajetória. Aquela questão que você trouxe sobre as dores e as delícias, né, do esporte. Porque quando você está ganhando como atleta, você tem muitas pessoas ao seu lado. Os atletas é assim, quando ele está no auge, no ápice dele, ele tem um suporte, ele tem muito incentivo. E no momento da derrota, é o momento que o atleta se sente mais
sozinho, isolado. Eu falo por experiência própria. Então, assim, além com psicóloga, eu já passei por isso, então, assim, eu tenho bastante autonomia para falar, porque eu já vivi, assim, teve uma derrota na minha carreira que foi, assim, que aquilo podia simplesmente falar para mim, aposenta. Porque gera uma expectativa muito grande. É algo que eu gosto sempre de trazer para os atletas. Essa pressão externa, ela vai existir, mas a gente não pode deixar com que ela nos defina. Por exemplo, é importante você ter seu treinador te pedindo resultados, né? Até mesmo para você conseguir se sentir motivado em buscar mais. Mas a partir do momento que aquilo ali, você, como eu falei anteriormente, você assimila o que você é, apenas as suas vitórias e as derrotas, aquilo pode te destruir mesmo como atleta. Então, a questão que eu sempre gosto de trazer para os atletas é o seguinte: você se atentar ao processo, ao que você teve que superar no seu dia a dia para chegar até subir no ringue, para chegar até a competição. Porque quando você se define apenas a um resultado de uma competição, aquilo realmente pode ser uma questão que pode te tirar daquilo ali, de fazer algo que tem sentido para você. Então, e eu acredito que é algo que a gente fala dentro do esporte, mas em todas as áreas da vida. Por exemplo, quando você quer muito passar em um concurso, atingir uma vaga de emprego que você almejou sua vida toda. Vocês concordam comigo que quando você chega lá, você pode, nossa, cheguei, mas e agora? Nossa, eu conquistei esse cinturão mundial. E agora? Eu poderia simplesmente ter falado, não, conquistei um cinturão mundial, vou parar por aqui também, porque eu atingi o ápice. Ou se eu não tivesse ganhado, eu podia ter falado, não, perdi, vou desistir. Não, a partir disso, eu soube aproveitar toda a minha caminhada até ali, e depois disso eu fui colocando novos desafios, novas questões que eu poderia alcançar, né? Com certeza. Pessoal, e nós vamos conversar um pouquinho mais com a Bianca, mas também vamos trazer aí as dicas de cinema e a agenda cultural que está bombando. Até depois dos comerciais. Voltamos aqui ao nosso último bloco aqui do Audiovisual Arte, e nós estamos aqui com a nossa convidada, ela que foi campeã mundial de Muay Thai na Tailândia, Bianca Souza, em 2024, e que continua aí, né, a estabelecer suas metas, suas buscas. E, enfim, você poderia falar um pouco disso, Bianca, para nós? Poderia. Inclusive, agora, dia 18 de outubro, eu vou participar de um campeonato brasileiro em Brasília. Estou contente, porque esse ano eu cheguei da Tailândia tem, em média, 5 meses, né? Então, eu competi esse ano lá na Tailândia, e desde então eu cheguei no Brasil e não consegui competir, né? Então, eu estou ansiosa por esse retorno. Olha, cuidado! Né? Sempre existe uma expectativa, né? Porque eu sempre, é comum a gente falar assim, lá na Tailândia eu lutei bastante, né? Nesse tempo que eu fiquei lá, fiz 9 lutas. E aqui no Brasil a realidade é diferente, né? A gente não consegue lutar tanto quanto gostaria, porque entra a questão de, às vezes, tem que viajar para outro estado. O circuito maior do Muay Thai está em São Paulo. E aí chega um momento que você coloca ali na balança as questões dos custos, né, para você ir lá em outro estado, né, competir. Mas, assim, por enquanto que eu tenho algo para dizer, que dia 18 de outubro estarei competindo em Brasília, né. Agora eu também estou unindo, né, a psicologia e o esporte, que sempre foi um propósito, sempre foi uma paixão, e chegou esse momento. Então, estou com atendimentos abertos, né, na parte clínica. A psicologia do esporte, ela abrange muito além da parte clínica, né. Ela entra na iniciação esportiva, o psicólogo ele pode estar presente no CT, no centro de treinamento, escolinha de futebol. Na escola também a gente trabalha muito na área da educação. Então, assim, é bem amplo. Ah, que bacana. E aproveitando rapidamente aqui, mais uma perguntinha. E aquela, assim, já que a gente está entrando nas dicas de cinema, tem uma amarrazinha dos lutadores, assim é mais perceptível no MMA, mas no Muay Thai também às vezes aparece aquela amarra, aquela rivalidade.
como é que é aquele personagem ali, ou aquilo é real? Como é que, assim, nós como espectadores, o que a gente não sabe, né, por trás das câmeras? Então, existe um pouco de... Tem atletas que se sentem mais confiança, né, fazendo aquela atuação, que às vezes nem é tanta atuação, é mesmo ele às vezes não tendo controle das emoções dele. Porque eu acho assim, eu como psicóloga, e a minha postura como atleta, eu gosto de ser uma atleta que chega, eu vou cumprimentar meu adversário, vou ter total respeito por ele, que é algo que eu fui aprendendo com o tempo, porque eu confesso, como eu falei no primeiro bloco, eu era muito explosiva, impulsiva. Então, assim, na minha cabeça, eu tinha que lutar, então aquela pessoa, lá no início, aquela pessoa era minha inimiga mortal. Gente, não. É uma pessoa assim como você, que está buscando os mesmos objetivos. Então, assim, a primeira coisa que a gente aprende, né, dentro do esporte é o fair play, é o respeito pelo outro atleta. Então, existe, sim, essa encenação, né, aquela coisa, às vezes, até para promover mais a luta, para as pessoas ficarem assim, nossa, vai pegar fogo essa luta, eles estão entregando tudo. Então, assim, mas tem aquele atleta que às vezes é mais frio, que vai lá, cumprimenta, quietinho na dele, chega lá no ringue, ou chega lá no campeonato e dá um show mesmo. Com certeza. E aproveitando aí essa parte dramática, cinematográfica, vamos passar aí para nossas dicas de cinema. Na sala escura nós temos aí Zoo Apocalipse. Gente, quando eu vi esse trailer, eu falei assim, não é possível. Até para os filmes assim, as animações de animais, os zumbis atacaram o mundo das animações de animais. Então, é isso aí. Zoo Apocalipse são os bichinhos aí que estão aí dentro do zoológico. De repente, eles se veem reféns de um ataque de bichos zumbis, como acontece também nos outros filmes de zumbis dos humanos. Então, você aí que gosta aí de uma comédia, de uma aventura, e aí dos desenhos de animação, para as crianças, né, de 0 a 100 anos, Zoo Apocalipse, ele é do mesmo diretor da Era do Gelo, né, ele participou desde os primeiros filmes da Era do Gelo, então vale a pena aí você conferir esta animação, esse cinema animado, né? Vamos lá. E, na sequência, continuando a falar de cinema animado, pessoal, nós estamos com a birra aqui com os japoneses, né? Eles não querem ser muito nossos amigos, e todo trailer aqui que a gente exibe, eles derrubam. E a gente está falando muito bem, a gente está difundindo eles. Enfim, quem sabe um dia nós consigamos uma parceria. Mas, enquanto isso, nós temos aí o estúdio mais amado de anime do planeta e um dos mais tradicionais do Japão, que é o Ghibli. E aí o Cine Prime na Shop promove aí o Ghibli Fest, né, para você ter uma ideia. Amanhã, dia 25, você tem a sessão da Náusea, do Vale do Vento, e outros títulos aí nos dias seguintes, né, como Viagem de Chihiro, o Serviço de Entrega da Kiki, e Porco Rosso, né? Então você pode conferir com mais detalhes aí cada um, né, desses longa-metragens aí que marcaram mundialmente, né, o cinema animado, em especial o anime, no @CinePrimeAPS, e aproveite aí o Festival do Estúdio Ghibli. Sempre a galera pede, então chegou, aproveitem. Agora saímos um pouco e vamos para aí a sugestão do Xícara da Silva. O Xícara da Silva, posso falar aí em especial agora da minha trajetória, né? Porque exibimos filmes aí durante 10 anos, durante 11 anos, né? Paramos aí na pandemia e agora estamos voltando no Pontão Amigos do Cezinha com um filme aí que foi premiadíssimo aqui no Festival de Brasília, sobre uma trajetória de uma mulher que procura uma terra mágica de onde a sua mãe falava, e ela sumiu. Então ela vai à procura dela a partir principalmente da sumida de um cachorro, e é o cachorro que leva ela até essa terra prometida, que é Sussuarana, que você só pode conferir aí esse grande lançamento nesse sábado,
dia 27, às 18 horas, no Pontão de Cultura Amigos do Cezinha. @Amigos Culturais do Cezinha, você pode conferir aí o local e o horário. Então, não percam, é uma parceria aí com a Embaúba Filmes, que é uma grande distribuidora nacional. Então, é cinema que já está passando nos principais corredores, nos principais circuitos de cinemas aí do país. Vamos agora para a próxima. E nós temos também dica de plataforma, você assistir desde já um filme aí realizado de alguma maneira isso é uma farsa. São recordes que não estão dirigidos a alimentar as pessoas, nem do Brasil, nem do mundo. Porque é a história da fome oculta, é daquela história de que as pessoas estão consumindo, mas estão consumindo. Enfim, o Greenpeace traz essa alerta principalmente nessa promoção aí do Agro é Pop, né? E ele abre os olhos aí para uma outra forma de produção, que é a agricultura familiar. E antes do prato é sobre, principalmente, essa outra alternativa, né? Alternativa não, ela é, assim, em peso a que sustenta grande parte aí das cidades, havendo produção dentro e fora da cidade. Então, você que quer assistir alguma coisa diferente, para dar insight, consciência, antes do prato, você vai lá na plataforma, só escrever ali no navegador, sesc.digital, já vai direto para essa plataforma. Você não precisa fazer cadastro nem nada, é gratuito. E a gente sempre anuncia os filmes aí do sesc.digital, porque aí passa aí os filmes que passam pelos festivais internacionais. Então, quando eles fazem uma certa circulação, eles chegam até o sesc.digital, que sempre tem um repertório, um menu muito bom de filmes. Para aqueles que estão cansados aí de Netflix, de outras aí, sempre é um looping do mesmo tipo de filme. Então, vale a pena conferir. Agora vamos sair das telas e vamos para as dicas aí presenciais. Antes do Xícara da Silva, você tem um curso aí de cinema latino-americano, para quem quer conhecer e expandir seus conhecimentos aí sobre o cinema, uma fronteira cultural com Los Hermanos, né, para a gente conhecer um pouco do cinema que rola na Argentina, Colômbia, nos outros países vizinhos. Então, nós temos aí um grande especialista aí, que é Francisco Lilo, cineclubista, parceiro. O curso inicia também lá no Pontão Amigos do Cezinha, a partir das 3 horas da tarde, das 15 horas. Né, e logo depois desse curso você tem a sessão, né, do Sussuarana. E para os universitários, valendo horas. Então aproveitem, tem certificado no final. Para vocês aí que gostam de teatro, nós temos aí um grande projeto que circula nacionalmente, em que, em especial aqui em Anápolis, nós recebemos aí novamente o Palco Giratório. Só para vocês terem uma ideia, é uma programação que vai até o dia 28, domingo, e entre os destaques, Le Tombé, né, que é um espetáculo aqui de um grupo aqui de Anápolis, que será amanhã, sexta-feira, às 20 horas, amanhã, às 20 horas, quinta-feira. Também nós temos aí o Boneco Rei, né, que é na sexta-feira, às 20 horas. E Da Janela, que é um espetáculo infantil, que é domingo, às 7 horas da noite. Toda a programação está aí no @Núcleo Livre das Artes, e toda essa programação você tem não só aqui de Goiás, espetáculos aqui de Goiás, mas também todos os dias até domingo, espetáculos aí do Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul. Então vale a pena você conferir com detalhes aí nesse perfil. E para finalizar, nós temos aí o Cine Incluir, que é um projeto aí realizado pela Secretaria Municipal de Cultura, na nossa sala pública de cinema, que é o Cine Cibasole. Então, são exibições com horários das 9 até as 17 horas, principalmente aí atendendo, né, as questões de inclusão, principalmente do público autista, do público, enfim, dessas várias áreas de acessibilidade e inclusão. Você tem aí
uma programação do dia 29 ao dia 3, para você ter mais informações, Prefeitura de Anápolis, certo? Em especial no dia 4, às 9 horas, você tem aí o Cinema Azul, principalmente dedicado aí aos autistas, com aquela luz baixa, né, com toda a adequação que esse público merece. Beleza? Então fica aí as dicas, né, tanto de cinema quanto a agenda cultural. E vamos finalizar aí com as considerações finais, Bianca. Então, Luiz, eu gostaria de agradecer, né, pelo espaço, por estar trazendo um pouco, né, não só como atleta, mas um pouco como a psicóloga também. Gostaria de ter falado um pouco mais. Eu acho que é um assunto assim que sempre vai puxando um gancho, vai puxando o outro, e quando você vê assim, você pensa, nossa, eu teria muito mais coisa para... Com certeza, por isso que a gente convida, né, os convidados novamente para próximos episódios, né, mais temáticos. É uma rodada de episódios um pouco mais aberta, né, com temas mais abertos, mas acreditamos aí que ao andar da carruagem, né, nos próximos episódios, a gente pode trazer temas mais focados, mais específicos, né, para a gente aproveitar essa questão da relação, né, das telas, né, com todos esses temas. Mas continue. Então, eu agradecer mesmo pelo espaço, adorei a agenda cultural e de cinema, inclusive, né, que você apresentou agora, inclusive fiquei bastante interessada em muito do que foi apresentado, e passar um recadinho mesmo para quem estiver nos assistindo, falando de saúde mental, né, falando de bem-estar, essa busca, né, hoje... O mundo hoje está muito imediatista, né? Com as redes sociais, não tem como a gente não buscar sempre, como se diz, a gente tem ali na palma da nossa mão tudo, acesso a tudo. E isso acaba nos gerando mais ansiedade. Então, o que eu gosto de trazer é que o esporte, ele ressignificou, né, a minha vida, a minha forma de estar no mundo, me mostrou a força que eu tenho, né, que antes eu desconhecia, e também me ajuda, é um momento ali, quando a gente está praticando uma atividade física, um esporte, é um momento que você está totalmente imerso naquilo ali. Você não tem tempo para ficar ansioso dentro do esporte, né? Sendo que você está interessado em aprender aquele movimento, seja na dança, na arte também, né? Na cultura, quando você está fazendo uma aula de desenho, né? Uma aula de pintura. Então, assim, o meu conselho assim, é mesmo para a população buscar formas, né? de conseguir canalizar, né? As emoções através da arte, do esporte, e também... Claro, né, ressaltar a importância, né, da terapia, né, da ajuda psicológica, né, do profissional, do psicólogo, para pessoas que estão passando por algum momento de dificuldade, né, por algum transtorno, algum distúrbio. E é isso. E com certeza, né, essa mensagem do Setembro Amarelo, né, todas as vidas importam. Né? É isso aí. Bom, Bianca, muito obrigado, com certeza, né, será convidada para outros momentos aqui conosco no Audiovisual Arte, e nós já temos aí o convidado da próxima quarta-feira. Vamos sair um pouquinho da dieta e vamos um pouco para o mundo aí dos restaurantes, dos bares aí, e principalmente aí da pizza, com o Gilberto, né, aí do Hiper Pizza, que vai falar um pouco sobre a questão dos seus vídeos e redes sociais, né, e ele falando um pouco sobre o gerenciamento do seu negócio, e aí a chegada da Associação, né, de Bairros e Restaurantes aqui para Anápolis, que é a Abrazel. Então não perca, na próxima quarta, às 19h30, mais um episódio aí de Audiovisual Arte. E é isso aí, tudo isso é possível através aí do Estúdio Gênesis Digital, do Canal 1 Digital, também dessa casa que nos acolhe, que é a Faculdade Fibra, e com nossos parceiros Cine Prime na Shopping, Produtora Arte e Vídeo, Território Cultural e Cineclube Imigração. E com certeza aí na coordenação desses trabalhos, de toda essa técnica, o DJ Luciano Nunes. Pessoal, muito obrigado, uma boa noite e até a próxima quarta-feira.